Olá, pessoal. Vocês viram agora há pouco a explicação sobre a relação fundamental. Agora a gente vai ver exemplos de aplicação, ok? Então vamos lá. Dado que seno de alfa é igual a 1/3, com π sobre 2 menor que alfa e menor que π, calcule o valor de cosseno. Primeiro, vamos avaliar o que a gente tem nessa questão. Eu tenho o valor do seno. A pergunta é qual é o valor do cosseno, e isso aqui, pessoal, representa qual é o quadrante que está a sua resposta, tá? É o valor de alfa, então ele está em qual quadrante? Então, eu vou fazer o desenho aqui pela primeira vez, para vocês entenderem o que é essa ideia, mas na próxima vez eu não precisa mais fazer, tá? Então, vamos entender. Você já conhece a circunferência trigonométrica e sabe que aqui é 0 grau, aqui em cima 90, aqui 180 e aqui 270, certo? Então, quando ele fala que quer um ângulo, essa é a pergunta. Qual é esse ângulo que está entre 90 e 180? Então, é qualquer ângulo do segundo quadrante. Então, a sua resposta tem que estar no segundo quadrante. É essa interpretação que você tem que fazer. Então, vamos aos cálculos. Eu tenho seno, falta o cosseno, joga na relação fundamental. Então, você tem que a relação fundamental é seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Lá na explicação também, você tinha o valor do cosseno e do seno isolado. Você pode fazer isso também, porque é uma derivação da relação fundamental. Então, se você quiser, você pode ir direto, ó. Cosseno quadrado de alfa é igual a 1 menos seno quadrado de alfa. Fica a teu critério. Tá? Tanto faz. Substituindo os valores, vai ficar cosseno quadrado de alfa é igual a 1 menos o seno ao quadrado, ou seja, 1/3 ao quadrado. Então, cosseno quadrado de alfa é igual a 1 menos 1/9, ok? Então, eu tenho que cosseno quadrado de alfa é igual, tenho que tirar MMC, que é 9. 9 dividido por 1, 9 vezes 1, 9. 9 por 9 dá 1 vezes 1, 1. Então, você tem que cosseno de alfa é igual a 8 sobre 9. Só que a gente não quer cosseno quadrado, a gente só quer o cosseno. Então, esse quadrado aqui, ó, ele vai virar raiz. Então, raiz de 8 nonos. Tranquilo? Feito isso, raiz de 8 é só fatorar. Vou colocar aqui do lado, para quem não lembra, fatora 8 por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, isso é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2 sobre raiz de 9, que é 3. Por fim, eu tenho que cosseno de alfa é igual a mais ou menos 2 raiz de 2 sobre 3. Essa é a sua resposta. Observa, pessoal, que você tem duas possibilidades, negativo e positivo. Mas lembra que lá no enunciado da questão, a gente já deduziu que a nossa resposta está no segundo quadrante? E o cosseno, gente, lá no segundo quadrante, ele é positivo ou negativo? Vou destacar, ó. Ele é negativo. Então, nossa resposta final é cosseno de alfa é igual a menos 2 raiz de 2 sobre 3. Essa é a nossa resposta final. Pessoal, em prova é importante o sinal. Se você esquecer, a questão está considerada errada, tá? Então, tem que colocar o sinal correto. Tranquilo? Então, você deduz aqui que é mais ou menos, você tem duas respostas e volta para o quadrante, porque aí você pega o sinal do quadrante. E detalhe, é muito comum o aluno falar assim, mas qual é o ângulo que vai dar o cosseno 2 raiz de 2 sobre 3? Pessoal, a pergunta não é qual é o ângulo, a pergunta é qual é o cosseno que dá essa resposta, não é qual é o ângulo que dá essa resposta, tá? Não é o valor de alfa. Então, o cálculo fecha aqui. Tranquilo? Vamos para o próximo. Determinar os valores de seno e de cosseno, sabendo que o seno é igual a 3 cosseno de x e que π é menor que x, menor que 3π sobre 2. Então, o que a gente tem aqui? Ele quer os dois, ó. Você não tem nem seno e nem um cosseno. Você só tem essa informação aqui. E quer saber qual é o quadrante. Então, já dá para a gente deduzir que ele quer no terceiro quadrante, porque se está entre 180 e 270, então ele está no terceiro quadrante. Com isso,
Já é evidente que o seno no terceiro quadrante é negativo, assim como o cosseno. As duas respostas devem ser negativas. Tá, vamos aplicar então na relação fundamental. Então, vai ficar assim, gente. Seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x é igual a 1. Claro que depende da questão, tá, gente? Aqui ele tá falando de x, então você vai fazer a fórmula, escrever a fórmula em função de x. Algumas questões usam em função de alfa, de beta, depende do que você tem. Vamos substituir o que ele tem. Observa que ele está te dizendo aqui que seno é igual a 3 cosseno. Então, no lugar do seno, você vai escrever 3 cosseno de x e vai elevar ao quadrado, normalmente. Mas, vou mudar aqui para dar um destaque, cosseno quadrado de x igual a 1. E vai desenvolver. 3 ao quadrado é 9, cosseno ao quadrado é cosseno quadrado de x, mais cosseno quadrado de x igual a 1. Tranquilo? 9 cosseno quadrado mais 1 cosseno quadrado dá 10 cosseno quadrado de x igual a 1. Logo, cosseno de x é igual a raiz de 1 sobre 10. Já fiz direto, ok? Aqui eu tenho cosseno de x é igual a raiz de 1 é 1, raiz de 10 é 10. Pode deixar essa raiz aí embaixo? Não. Racionaliza. Então, racionalizando, você tem que cosseno de x é igual a raiz de 10 sobre 10. Gente, observa que eu não me preocupei em deixar o mais ou menos aqui, tá? Porque muita gente se enrola nessa situação do sinal. Eu costumo colocar o sinal só no final, tá? Então, o cosseno lá no terceiro quadrante, ele é negativo. Pronto. Não pode esquecer o sinal, ok? Não pode esquecer o sinal. Agora, a gente vai atrás do seno. Outro erro comum que o aluno tem. Ele quer pegar esse valor aqui, gente, de cosseno, que a gente acabou de achar, quer substituir aqui na relação fundamental. Pode, vai dar certo, mas vai fazer conta à toa. Não precisa. Por quê, gente? Aqui no enunciado da questão, já está dizendo que seno de x é igual a 3 cosseno de x, então substitui aqui direto. Então, vai ficar assim, ó. Seno de x é igual a 3 cosseno de x. Nós acabamos de descobrir que o cosseno é a mesma coisa que raiz de 10 sobre 10 negativo. Logo, o seno de x é igual a menos 3 raiz de 10 sobre 10. Observa que o sinal do seno já foi. Se você quiser, você pode colocar esse sinal só no final, ok? Então, tá aí o seno e o cosseno, os dois negativos devido ao quadrante, tá? Porque ele afirma aqui, ó, que esse valor do quadrante, lá no terceiro quadrante, ele é negativo. Tranquilo? Então, pessoal, para esse vídeo, vocês vão fazer apenas as questões que eu vou colocar lá no final, tá ok? Obrigada!